Estamos aqui na nossa aula 1, da semana 1, e o título da aula é O que é mesmo crescimento? Duas coisas a gente precisa compreender, ou você precisa ter em mente antes de ler a apostila, ou mesmo que já tenha lido, é bom que você pare para pensar. O conceito de crescimento, segundo o dicionário, pode ser aumento ou desenvolvimento, ou seja, se você fala sobre o crescimento de uma população, crescimento em número de pessoas que nasceram naquela população, mas se for desenvolvimento, aperfeiçoamento, você pode até dizer, meu amigo ou minha amiga Juliana, eu percebo que houve um crescimento no conhecimento dela na área de biologia, porque até bem pouco tempo atrás ela sabia isso ou aquilo e agora já apresenta um crescimento bastante acentuado nessa área. Ou crescimento de conhecimento, domínio de um determinado assunto. Então, esse termo crescimento, ele pode sim ser aplicado nessas duas áreas ou mais. O que a gente precisa ter em mente é que a gente está falando do crescimento da igreja. E nós gostaríamos que nesse primeiro módulo, nessa primeira aula, a gente pensasse sobre o crescimento em duas áreas. O crescimento comunitário e o crescimento pessoal. O crescimento comunitário a gente pode pensar como a igreja, aquele grupo de pessoas, né, aumentando em número, crescendo quantitativamente. E o crescimento pessoal, que é o crescimento individual, ser aquele crescimento qualitativo, você ir a cada dia amadurecendo e se aperfeiçoando no conhecimento do Senhor e se tornando cada vez mais parecido com Ele. Então, é sobre esses dois tipos de crescimento que a gente vai falar nessa primeira aula. Então, um texto que eu gostaria que você prestasse atenção, Colossenses 2,19, que ele fala sobre juntas e ligamentos, que ele diz que o corpo bem ajustado, ele cresce, porque ele está devidamente unido e todos os órgãos trabalhando para o crescimento. Efésios 4,16 diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Aqui está dizendo que o corpo, quando ele está com saúde e bem ajustado, ele coopera uma parte com outra para que haja um aumento, para que esse corpo cresça. E uma das coisas que você vai ver aqui nessa primeira aula e nos textos que nós colocamos para você ler, é que para que a igreja do Senhor cresça em número, é necessário que os membros que compõem aquele corpo ali de Cristo, que está naquele local, que eles estejam unidos em amor, e servindo uns aos outros com os dons que Deus concedeu a cada um. Esse seria o crescimento comunitário. O crescimento pessoal, que você vai entender quando você lê os textos da primeira aula, é aquele crescimento onde você aprofunda a sua comunhão com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do exercício dos dons que Deus te deu para que você sirva a sua igreja. Então, à medida que você aprofunda o seu conhecimento e se aproxima do Senhor, compreende os seus propósitos, o seu lugar no reino, no corpo, isso vai facilitar para que você amadureça espiritualmente e sirva a Deus e a igreja como Ele quer. E isso é também um crescimento, e é crescimento pessoal. Agora, uma coisa que realmente não dá para a gente ignorar e que você precisa ter em mente durante todo esse curso que você irá fazer, é que o crescimento, ele vem de Deus, Paulo fala em sua carta, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E em outros textos, em Atos
fica bem claro que é o Senhor que acrescenta à sua igreja o número dos que iam sendo salvos. Isso significa que um crescimento sadio e correto, de acordo, em harmonia com a palavra de Deus, ele não ocorre se ele não vem de Deus. E aí você pode me perguntar, Cristina, quer dizer que tem crescimento que não vem de Deus? Sim, a gente pode até dizer que seria um inchaço, não um crescimento real, né? Mas sim, a igreja pode usar algumas técnicas de marketing, algumas coisas que nós temos visto hoje em dia, e um grande número de pessoas se congregarem. A questão é se essas pessoas estão vindo pelo motivo certo, se elas foram atraídas pelo Senhor, se elas estão ali porque nasceram de novo, ou se são apenas pessoas chegando à igreja porque foram atraídas por uma proposta de vida que transforma a igreja mais num clube social do que numa congregação de santos. Nesse caso, você pode ter talvez 300, 400 membros ou pessoas dentro da sua igreja, mas que na verdade não é a igreja, porque não nasceram de novo, elas foram atraídas por outra coisa que não o Senhor. Então, há uma série de questões nesse estudo sobre crescimento que você precisa prestar atenção. Então, o crescimento, ele vem de Deus. A responsabilidade da igreja é plantar e regar. O pastor, o ministério, ele deve cuidar dessas pessoas para que elas estejam alimentadas adequadamente com a palavra e em plena comunhão com Deus. Você vai perceber na apostila que nós colocamos 3 tipos de crescimento para você analisar. É o antropocêntrico, eclesiocêntrico e o cristocêntrico. O próprio nome já dá mais ou menos para você compreender o que é que a gente está querendo abordar. Por exemplo, o crescimento antropocêntrico é um crescimento cujo fundamento são as técnicas humanas. A igreja ou as pessoas estão vindo para a igreja, mas não é por causa de Cristo. Tem alguém ou alguma coisa que as está atraindo, no caso aqui, uma pessoa, né? E a igreja se forma em torno daquela personalidade, ou da fama que ela tem, ou de alguma coisa que ela esteja oferecendo. As pessoas se ligam ou vêm por causa de alguém. Não necessariamente o líder, às vezes é alguém que está na igreja também. É um crescimento que ocorre onde o fundamento dele é o homem, são as pessoas. E qual o problema disso, Cristina? Quer dizer que eu não posso tentar atrair alguém para a igreja? Sim, convidar é excelente. Se alguém vier ouvir a palavra por sua causa, é ótimo. Mas alguém não vai servir a Deus ou de coração íntegro, ou passar pelo processo, esse ato maravilhoso que é o novo nascimento, se está ali apenas por sua causa, ou se as crenças dela estão todas enraizadas em você e não na pessoa de Cristo. Se alguém está na igreja e não conhece o Evangelho e o poder de Deus, você conversa com essa pessoa e você percebe que ela não está ali porque procura o perdão dos seus pecados ou ter uma nova vida em Cristo e comunhão com Deus, mas ela está ali por alguma razão puramente humana, essa pessoa ela está enxergando a igreja apenas como um local muito bom de se estar, mas ela corre o perigo de não estar ali pelos motivos certos, né? Então, assim, talvez a igreja tenha usado algum meio para atrair essa pessoa que não promoveu ou não deu a ela as condições de perceber a mensagem do Evangelho. Atrair a igreja pode, mas ela tem que ter cuidado nesses métodos para que a pessoa não seja atraída para estar ali por outra coisa que não seja a cruz de Cristo, o Senhor Jesus. Porque senão ela vai estar ali por outros motivos, né? E ela não vai conseguir perceber a mensagem. Principalmente porque igrejas que primam por essas técnicas ou se aprimoram nelas, às vezes corre o risco de esquecer de falar em pecado,
né, em como isso afasta você de Deus, porque falar sobre isso entristece as pessoas, afasta essas pessoas da igreja. E o bom é que na igreja todos estejam muito bem, felizes e animados. Então, é um evangelho antropocêntrico. A finalidade dele é que você esteja ali para você se sentir bem. E, na verdade, é um crescimento que não provém de Deus, no sentido de que não é o Senhor que está movendo aquela pessoa através da salvação para estar ali. É uma técnica puramente humana que está surtindo efeito. O outro que você vai prestar atenção é o eclesiocêntrico, que é muito parecido. A diferença é que ao invés da fé ou da intenção ou da atração da pessoa ser por alguém ou alguma pessoa, é pela igreja em si. A comunidade exerce uma atração profunda, maravilhosa na comunidade, a comunidade da igreja, no caso, com a comunidade externa. E isso faz com que a pessoa se aproxime. Nada contra, mas a igreja tem que ter cuidado, porque ela não é um local de diversão ou um local onde as pessoas vão para manter comunhão pura e simplesmente. Ela é um local onde o evangelho deve ser pregado, e quando o evangelho é pregado, com certeza vai haver choro, com certeza vai haver tristeza. Alguns momentos você vai ser confrontado, né? E isso não vai ser muito agradável. É só nós olharmos as páginas de Atos, né? E como Jesus se aproximava e falava para as pessoas que, apesar de ser muito gentil, ele era muito sincero e às vezes também muito duro nas suas palavras, no sentido de esclarecer a pessoa o verdadeiro caminho. Então, nem sempre era agradável e bom estar próximo a Jesus numa hora de confronto, mas era extremamente necessário. A carne humana, né, a natureza humana não ia gostar muito disso, mas é o caminho. E a igreja não pode ser diferente. Então, o crescimento cristocêntrico, que é esse que você também vai ver, é aquele que vai se basear na palavra. As pessoas podem vir para a igreja para participar de algum evento e ser um evento muito bom e a igreja ser uma comunidade abençoada, mas tem que ficar bem claro que aquilo tudo que está sendo feito é por causa de Jesus Cristo. Ele é o motivo maior de todos estarem ali, né? Então você vai observar nessa primeira aula, né, que esse tema vai ser tratado e a gente espera que você pare para pensar na sua igreja, na igreja que você frequenta e também nos métodos que você tem utilizado para atrair pessoas para Cristo. Mas isso aí já é um tema para a segunda semana. Até lá!